A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Ok. Evangelho de Mateus, capítulo número 6, eu quero ler para vocês a partir do verso 9. Bem, uma parte do que eu vou ler não é exatamente isto, mas eu quero apresentar a vocês no contexto correto. Do verso 9. Portanto, assim, orareis vós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade na terra, como é no céu. Nos dê nesse dia nosso pão diário, e nos perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos guie à tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, e todos dizem amém. Jesus usou este formato de oração para ensinar os discípulos a orarem. Ele não disse, façam essa oração. Ele disse, portanto, assim orareis. Em outras palavras, orem com este formato. Orem desta forma. Já falamos disso antes. Mas o que eu quero trazer à sua atenção é a parte conclusiva desta oração, no verso 13. Ele diz, não nos guie à tentação, mas nos livra do mal. Eu quero que vocês leiam o resto. 1, 2, 3, vão. Amém. Certo, eu vou apenas começar a parte introdutória do nosso assunto essa noite. Nós estamos estudando o reino e o poder e a glória, certo? Jesus usou esta terminologia. Ele diz, teu é o reino e o poder e a glória. Do que ele está falando nesta oração, na oração ao Pai, ele diz, teu é o reino e o poder e a glória. Então o reino pertence a Deus o Pai. O poder pertence a Ele e também a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória. O que é este reino? O que significa o reino? Claro, estamos lidando com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A expressão mais comum que você tem de Mateus, do Evangelho de Mateus, é o reino dos céus. Ele usa essa expressão mais do que os outros. E na maioria das vezes com Lucas, Marcos e Lucas, eles usam a expressão o reino de Deus. Agora, ambas as expressões podem ser intercambiadas, mas
há uma diferença entre elas, especialmente quando você estuda as diferenças, onde as coisas que são atribuídas ao reino dos céus não são atribuídas ao reino de Deus. Isto começa a te fazer saber quais seriam as diferenças. Primeiramente, o reino dos céus é aplicado, na maioria das vezes, em conexão com o Messias. Ele é aplicado, na maioria, em conexão com o Messias, Jesus Cristo. E o seu reino messiânico. Em segundo lugar, o escritor sempre aponta para o fato de que este reino está vindo. Em outras palavras, na maioria das vezes futurístico. Agora lembrem que eu disse que em muitas áreas vocês descobririam que são intercambiáveis e eu vou dizer por quê. O reino de Deus, por outro lado, na maioria das vezes é aplicável a Deus o Pai. E, a partir do estudo da palavra, você descobre que parece que sempre existiu. Em outras palavras, os escritores mostram que está no passado, que está no presente e que está no futuro. Então, distinguindo de forma mais acurada, o reino dos céus se refere mais ao governo político de Jesus Cristo. Se refere mais à sua estrutura política e organização. Agora, não pense em termos de política de hoje, certo? Mas olhando o que a Bíblia diz, o governo estaria sobre os seus ombros. Amém? Então, você está lidando com a sua estrutura, seu arranjo político. Então, quando ele diz que o reino dos céus está próximo, ele não está necessariamente pensando em termos daquela estrutura apenas, mas no que ela representa. Por exemplo, em muitos países temos partidos políticos que estão governando a nação. É um país, mas há um partido que tem a estrutura política. Agora, a visão do reino dos céus é para estabelecer o reino de Deus. O reino dos céus trabalha para o propósito do reino de Deus. E Jesus é o cabeça do reino dos céus. Aleluia! Então encontramos Mateus dizendo que Jesus veio pregando, anunciando que o reino dos céus está próximo.
Marcos, por outro lado, diz que ele vem anunciando que o reino de Deus está próximo. É claro que se trata da mesma coisa, pois o reino dos céus veio para estabelecer o reino de Deus. Mas vejam que até que o reino de Deus tenha tomado o controle, o reino dos céus não pode se estabelecer completamente. Vocês ouviram isso? Então agora você tem o reino dos céus. Jesus traz o reino dos céus, mas ele não é estabelecido na terra, muito embora ele esteja na terra. Ele está funcionando na terra, mas ele não é reconhecido na terra. E o propósito da sua obra na terra é estabelecer o reino de Deus. E uma vez que o reino de Deus esteja verdadeiramente estabelecido, então o reino dos céus toma o controle, que é o reino de Jesus Cristo. E então ele reina e governa, e então ele entrega todas as coisas de volta ao Papai Deus. Maravilhoso. Certo. Agora eu quero que você olhe em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 23. Mas cada homem na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Veja que ele está falando quando a ressurreição acontece, quando o arrebatamento acontece. Entendem? Então ele diz, e então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. E então o Pai, quando houver destruído todo o principado, toda potestade e poder. Viram? Vá para Daniel. A partir do verso 21, capítulo 7 do livro de Daniel. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Quando isso vai acontecer? Isso acontecerá durante a grande perseguição. Durante o período da tribulação. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião dos dias veio. Aleluia a Jesus! Sabem, os tempos vão passar, como acontece agora, com as estruturas políticas do mundo piorando e o mundo tendo mais problemas, até que o anticristo apareça. Mas é claro que cremos no arrebatamento acontecendo quando estiver perto desse tempo, e então o anticristo aparece, toma o controle na maioria do mundo e, acaba com a perseguição de parte da igreja que estará aqui e a perseguição aos judeus. E então Jesus se mostra do céu. E então, na sua segunda vinda, é quando sua estrutura política acontece. Entendem isso? Que todo esse tempo que tem acontecido é o reino dos céus, por Jesus Cristo e suas crianças, glória a Deus. Estamos estabelecendo o reino de Deus. E então eis o que acontece. Verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião dos dias veio e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aleluia! Os santos possuíram o reino. Vá direto para o verso
verso 26. Mas se assentará ao tribunal para lhe tirar, agora eu quero que vocês notem, para lhe tirar o domínio. O domínio de quem será tirado? Do pequeno chifre, do anticristo, para o destruir e o consumir até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Então Jesus recebe o reino estabelecido. Sua estrutura política finalmente toma o controle. E então ele reina e governa. E finalmente, no final, ele o entrega a Deus o Pai. Mas sabe por que nós vamos estudar, ou pelo menos porque estamos entrando no estudo do assunto? Porque precisamos saber nossos papéis. Precisamos saber nossos papéis. Precisamos saber como devemos nos preparar. Cada um de nós, na verdade, tem uma responsabilidade. Primeiramente, com a expansão do reino de Deus. Porque nós pertencemos a este reino. E muitos de nós estamos operando no reino dos céus. Mas sabem, como em qualquer estrutura política, você tem o bom e o mal. Os caras maus sempre dão um jeito de entrar. Mas não encontrarão um caminho para o reino de Deus. O reino dos céus a Bíblia nos mostra como sendo agora, porque aquele reino de que lhes falei não foi finalmente estabelecido na terra, mas está aqui na terra. Está operando para estabelecer o reino de Deus. Mas por que o trabalho está acontecendo? Há aqueles que estão plantados por dentro para frustrar o trabalho do reino dos céus. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler a partir do verso 24. Vocês estão lá? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, o reino dos céus. Notaram esta expressão? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Mas quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Mas ele replicou: não, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aquele está trazendo luz ao reino dos céus. Verso 30. Deixai que eles cresçam juntos,
até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Viram isso? Certo, agora vamos então para o versículo 36. Então Jesus, despedindo as multidões, foi para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Eu gosto do que acontece aqui. Ele diz que Jesus despediu as multidões. Que multidões? As multidões de discípulos. Mas então os discípulos íntimos ficaram. Aqueles que foram com ele para casa. E disseram: nos explique o significado da parábola. As multidões ouviam como parábolas. Agora, aqueles realmente famintos de coisas espirituais foram até a casa e disseram: mestre, explique para nós. Então receberam mais conhecimento do que o resto que estava fora. Ok. Então onde estamos? Verso 37. Ele respondeu e lhes disse: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Como eu disse, ele é o cabeça do reino dos céus. Aquele que semeou a boa semente, ele é o Filho do Homem. Este é Jesus. O campo é o mundo. Entendem isso? Ele diz que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Somos nós, irmão. Aleluia. Mas o joio são os filhos do maligno. Esses são os caras maus. Ele diz que são os filhos do maligno. Veja que Jesus não mede palavras. Ele foi muito claro sobre quem é quem. Ele sempre disse: aqueles que não têm a vida eterna são os filhos do diabo. Foi isso que ele disse. Antes do homem nascer de novo, ele é um filho do diabo. Ele não é só um não convertido. Ele não é apenas um não cristão. Jesus diz que ele é um filho do diabo. Paulo, ele disse a mesma coisa. João disse a mesma coisa. Ele diz: nisso os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Foi o que João disse. Agora olhem aqui. O inimigo que os plantou, que plantou a semente ruim, o joio, o inimigo que os plantou é o diabo. A colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será no fim deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todas as coisas que ofendem e aqueles que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz que há joio entre o trigo, no reino dos céus, que foi enviado para estabelecer o reino de Deus. Esta é a razão pela qual as pessoas dizem: oh, como pode um pastor se desviar? Oh, como pode que nós pegamos alguém que se tornou um líder num ministério e depois deixou a igreja? Como isso pode acontecer? Bem, este é um arranjo político. Quando se tem uma estrutura de vendas, a estrutura de uma empresa, a estrutura de uma igreja, este é um arranjo político. E ele está nos dizendo que há um inimigo. Então há joio entre o trigo. Mas quando chega no reino de Deus, você não pode se juntar ao reino de Deus. Glória a Deus para todo sempre.
Você não pode ter joio no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, a não ser que o homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Você pode se afiliar a um partido político, que é o reino dos céus, para ajudar a estabelecer o reino de Deus, mas isso não significa que você está dentro do reino de Deus. Ele disse, você não pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. Por quê? Porque esse reino é um reino espiritual. Ele não é desse mundo. Mas busca dominar o mundo. Busca influenciar o mundo. Quando falamos do reino de Deus, estamos lidando com a soberania de Deus. Você está lidando com o mundo dele, com os poderes desse reino, influenciando e mudando o mundo. Mas ele não quer impor o seu reino na terra. Então Jesus entra para estabelecer este reino pelo Evangelho. E então ele disse, o reino dos céus é como um homem que lança a rede na água. E a água é como o mundo. Então ele diz, o reino dos céus é como um homem que lança a rede na água, e os peixes bons e maus todos entram. Todos entram. Todo tipo de pessoa entra. Então alguém diz, estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós cremos nisso. Alguns creem e outros não. Então pergunte a si mesmo, você crê? Entendem? É importante se perguntar, você crê? É importante santificar a sua crença. O que isso quer dizer? Significa examinar a sua fé. Examinar a sua crença. Você tem crido na coisa errada? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Santificar a sua crença. Algumas pessoas dizem, bem, eu sei que eu creio em Jesus Cristo, mas ele não é o único Messias. Isso não é crer. A Bíblia diz que não há outro nome, em Atos 4:12, ele diz que não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa ser salvo. Como um cristão verdadeiro, você deve crer nessa passagem. A salvação não acontece por nenhum outro. Então, não podemos dizer, não cremos, que há outra forma de ser salvo a não ser por Jesus. A Bíblia declara que não há outra forma. Escreva aí Atos 4:12. Não há outra forma. Você não pode crer em Jesus Cristo e crer que existe também uma outra forma. Ele diz não, é inaceitável. Então qualquer cristão que diga que crê que há outra forma para chegar a Deus, está confuso. Está confuso. O Espírito Santo não está agindo nessa vida, ele está confuso. A Bíblia declara isso, não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E então Jesus disse, quando lemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então ele diz, nenhum homem vem ao Pai, senão por mim. Não há outra forma. Você não pode crer em Jesus Cristo e crer que há outra forma. Você não pode dizer que há outras formas, que Jesus é um dos muitos caminhos para Deus. Quando você crê nisso, você não crê em Jesus. Jesus disse, não há outra forma. Ele disse, nenhum homem vem ao Pai, senão por mim.
Ele deixou claro. Ele não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. A verdade. A vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Então alguém diz, mas veja só, isso é o que a Bíblia diz, mas outras pessoas também dizem. Ouça, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Quem mais foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos? Nenhum outro. Ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais. A palavra de Deus claramente declara que ele foi ressuscitado dos mortos. E nos diz que ele está vivo. Não existe livro no mundo que declare que nenhum líder religioso esteja vivo depois da morte. Nenhum. Quando ele morreu, acabou. Jesus morreu e ele foi levantado dos mortos. Aleluia. Então veja, não estamos lidando com religião. Cristianismo não é religião. Não é. Sabe, e você pode encontrar pessoas dizendo, eu estou tentando decidir a qual religião me juntar. Deixe o cristianismo fora disso, não está entre elas. Não é uma religião. Glória a Deus. Diga isso comigo. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu opero no reino dos céus para estabelecer o reino de Deus nos corações dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Esta deve ser a sua visão. Você deve entender isso como seu chamado. É uma responsabilidade divina. É por isso que pomos tanto dinheiro para fazê-lo. É por isso que estamos pondo tanto esforço para fazê-lo. É por isso que entregamos tanto tempo, porque nós entendemos a nossa responsabilidade. Nós pertencemos ao reino dele. E a única forma de pertencer de verdade a ele é ser nascido de novo. E Deus conhece todos que são nascidos de novo. Aleluia! E sabe, quando você nasce de novo, Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que você é um cidadão. Você é um cidadão. Um cidadão do céu. Aleluia! Você é um cidadão do céu. Você não vai ser, você é. Vem. E quando você lê em Hebreus capítulo 12, vamos lá, começando do versículo 22, livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, notem que ele não diz vocês vão chegar, ele diz mas tendes chegado, significa que você já chegou. Quando você chegou? Quando você nasceu de novo, glória a Deus. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, aleluia, e igreja dos primogênitos que estão registrados no céu. Então estamos registrados. Glória a Deus. Quando você nasce de novo, você está registrado no céu. Você deve saber que seu nome está lá. Você deve saber que você está registrado.
Deixa eu te mostrar, isso é muito bonito, eu gosto disso. Vejam, sabiam que ele não está falando sobre o livro da vida? Estão me ouvindo? Existe um registro. Oh, glória a Deus! Há um registro. Obrigado, Senhor. Porque você é um cidadão. Cidadão. Veja, se há algo importante sobre o reino de Deus para você entender é o seguinte. É um reino espiritual. E ele controla a moral e a vida espiritual dos seus membros. Estão ouvindo isso? Ele controla a moral e a vida espiritual dos seus membros. Uau! Vejam. Então, o reino de Deus é espiritual. Se você for para o livro de Romanos, capítulo 14, capítulo 14, e vão para versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Vocês viram isso? Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, sabem, a Bíblia fala do trono de julgamento de Cristo. No trono de julgamento de Cristo, seremos todos chamados para encará-lo face a face. E no trono do julgamento de Cristo, você será recompensado por suas obras. Então, cada um que está listado é chamado ao trono do julgamento de Cristo. Este é um registro diferente. Não é o mesmo registro que você tem, que é chamado o livro da vida. E quanto àqueles do Velho Testamento, sim, serão chamados também. Há um registro, Malaquias fala sobre o registro. Então, eles serão chamados, mas esse registro não trata com o fato de se você deve ou não estar no reino. Quando seu nome é chamado, você vem e é dito diante de todos os santos o que você fez para o reino de Deus. E antes de você falar, a sua vida inteira será mostrada diante de todos. E todos poderão ver a sua vida na tela. A Bíblia diz: se você agiu errado, você sofre perda. Por exemplo, quando alguém é mostrado, o que ele deve receber, seu chamado é mostrado. O propósito de Deus para a sua vida é mostrado. Suas recompensas são mostradas.
E então, à medida que continua, todas as coisas que não foram de Deus na sua vida, particularmente nos seus motivos pelo que ele fez, à medida que aparecem, as recompensas vão diminuindo. Se você deveria ter 10 cidades, você vai para 7. E então, lá aparece outra coisa. Se você deveria fazer algo que não fez e aquilo valeria outra cidade, então cai para 6. Então há outra coisa ali, e ele deveria agir e receber outra recompensa, perseverar, então ele cai para 4. E então ele desce 3, 2, 1, e no final das contas ele não ganha nenhuma cidade. E será chamado um por um, todos serão chamados. Todos serão chamados. Todos serão chamados. E quando você for chamado, todos os outros estarão ali ouvindo e assistindo. E você diz, quando chegar na minha vez, esqueça. Não é um dia, você entende? É apenas dia. Você entende do que eu estou falando? Não vai haver uma noite. Não haverá tempo. Todos lá. E todos simplesmente conhecerão você. Você vai chegar e, simplesmente eu conheço você. Simplesmente conheço. Você não viu que Pedro, Tiago e João imediatamente reconheceram Elias e Moisés, e eles não viveram na mesma geração, não houve apresentação. Moisés e Elias apareceram, e os discípulos reconheceram. Pedro falou e disse, mestre, vamos fazer 3 tabernáculos, um para você, um para Elias e um para Moisés. Não tinha sido apresentado. Então conheceremos uns aos outros, chamaremos pelo primeiro nome. Então quando ele te chamar, vai lá, todos conhecemos você. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus para sempre. E ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, que vida devemos viver! A Bíblia diz, visto que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas devemos ser? Na sua vida, decida-se a ser relevante para o reino de Deus. Se torne relevante. Qualquer coisa que você for fazer na casa de Deus, deixa eu te dizer, seja sábio e faça com tudo o que você tem. Porque Deus não vai chamar você no último dia sobre algo que Ele te disse para fazer na arena política, no mundo. Deus não vai te chamar ou te perguntar sobre nada que tenha a ver com a sua propriedade. Ele não vai te chamar sobre nada disso. Ele vai te chamar em conexão com o reino de Deus. É isso que ele vai fazer. A Bíblia nos mostra. Ele vai chamar você em conexão com o reino de Deus. Qualquer outra coisa que você fez nesta vida é como esta coisa estava conectada com o reino de Deus. É o que ele vai perguntar. Dizemos às pessoas, ganhe sua família para Cristo, e acham que é brincadeira. Ganhe sua família para Cristo, porque Deus não vai perguntar a você como você cuidou da sua família, ou sobre qualquer outra coisa. Ele vai dizer como você foi uma testemunha do reino para a sua família. Como?
Agora notem a sua conexão, a sua conexão e construção. Quando você estuda na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 5, quando ele fala sobre aquele que devemos cuidar das nossas famílias. Ele disse algo. Ele disse: o homem que não cuidar da sua família é pior do que um infiel. Veja a conexão. Ele é pior do que um não crente, um infiel. O que um crente faz? E o que um não crente faz? Um crente é uma testemunha. Um não crente contesta isso. Então ele está te dizendo que quando você cuida de sua família, você é uma testemunha do reino. Está levando o bom testemunho do reino. E que se você não faz isso, você é pior do que alguém que é contra o reino. Então veja a conexão. Se Deus te deu habilidades para negócios, ou um bom emprego, você tem um bom emprego, o que quer que seja, a pergunta que Deus tem em sua mente é: como isso beneficia o reino de Deus? Como? Você tem que entender a paixão de Deus pelo reino. Isso é o que importa. O que você quer fazer nesta vida que não foi feito antes? O que quer fazer? Vem. Então decida-se, torne-se, decida-se, seja decisivo. Decida-se. É um caminho. Seja apaixonado sobre Jesus e o seu reino. Entenda a sua responsabilidade pessoal. Porque a Bíblia diz que todos devem se apresentar diante do trono de julgamento de Cristo. Cada um de nós vai estar lá. Cada um de nós. Para recebermos pelas coisas feitas no corpo, sejam elas boas ou más. Assim você receberá. No final ele diz que todo homem receberá louvor de Deus. Então, alguns serão louvados mais que outros. Você quer ser louvado por chegar lá? Pense nisso. O único louvor que alguns vão receber é: bem-vindo, que bom que você conseguiu. Talvez haja pessoas, sabe, que dirão: oh, você chegou até aqui e o que você trouxe? Eu trouxe a mim mesmo. Ele trouxe ele mesmo. Aleluia. Então Deus vai perguntar: com o que você veio? Com o que você chegou no céu? Ele quer ver como você influenciou muitas vidas. Haverá muitos e muitos de vocês, alguns são responsáveis pela rapsódia de realidades, para outras cidades, outros países, alguns nunca se encontrarão neste mundo. Mas você tem sido responsável por levar material para eles. E Deus, quando trouxer isso à tona, seus pontos sobem. Talvez Deus pôs em seu coração e disse: compre 100 cópias. E você disse: Isso deve ser o diabo. Naquele dia você ficará maravilhado, todos vão estar lá, todos vão ouvir como Deus falou: filho, compre 100 cópias da Rapsódia para dar gratuitamente, todos vão ouvir como Deus falou com você. Ouça, Jesus disse que as coisas que ele disse a você em segredo serão proclamadas nos eirados. Em outras palavras, todos vão ouvir. Então, nós ouviremos estando sentados ou de pé ali diante dele. Nós ouvimos sua voz dizendo: filho, 100 cópias da Rapsódia. Então ouviremos sua resposta: deve ser o diabo. Então veremos que qualquer que iria ser a recompensa começa a descer.
Filho, envie 25 mil para sua mãe. Ela está orando e pedindo a Deus por um milagre. Envie 25 mil para ela agora. Você diz, não consigo isso não. E então vemos, e você diz, eu não sabia que era Deus. Eu não sabia. E então a voz vai te responder. Será que o diabo já fez algo bom? Aleluia! A Bíblia nos diz que essa mente esteja em você, a qual também esteve em Cristo Jesus. Que tipo de mente era essa? A Bíblia nos diz que ele desprezou a vergonha da cruz. Por quê? Por causa da glória que seguiria. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.